Boa noite, senhores e senhoras do curso de Legislação Social e Trabalhista. Meu nome é professor Vitor, vocês já me conhecem, e esse é o vídeo de revisão para a V2. É claro que vocês não vão estudar apenas por esse vídeo. Esse vídeo é uma direção, é uma luz para aquilo que vocês devem focar para a prova. Mas utilizem todo o conteúdo que eu tenho disponibilizado para vocês e também a ferramenta de tirar dúvida. Escrevam para mim caso tenha qualquer tipo de dúvida. Eu não tenho recebido nenhum tipo de dúvida por e-mail, pelo sistema, então depois não adianta reclamar, não estou entendendo a aula, não sei o que. Precisa escrever, precisa me avisar se estiver com alguma dificuldade na matéria. Tudo bem? Então vamos à revisão. Jornada de trabalho. Lembrando que eu não vou repassar todas as aulas, nem daria tempo, eu só vou tocar nos temas e dar uma dica ou outra, tudo bem? Então, jornada de trabalho. O que é que nós estudamos sobre jornada de trabalho? De acordo com a Constituição Federal, a carga horária normal é de 8 horas diárias, de segunda a sexta, e 4 horas aos sábados, completando então 44 horas semanais. Mas nós estudamos também que isso não é o máximo, isso é a hora normal. É possível que alguém trabalhe mais do que isso, são as horas extras. Então, de acordo com o nosso conteúdo, a pessoa pode fazer até 2 horas extras por dia. Existem algumas exceções aí, com certeza vocês estão lembrados. Mas, via de regra, 2 horas extras por dia. Essa hora extra ela tem um adicional, é claro, a pessoa não vai trabalhar de graça e nem pelo mesmo valor. Essa hora ela vai ser paga como uma hora mais cara. E tem aí o domingo no meio que a pessoa tem que descansar, e a gente começa a falar de intervalos, né? O domingo é uma espécie de intervalo. Então, tem essa carga horária máxima, carga horária normal, e aí a máxima já contando as horas extras, lembrando que no domingo a pessoa tem que repousar, domingo e feriado. Se trabalhar no domingo e feriado, obrigatoriamente vai ter que folgar em um outro dia da semana, contanto que pelo menos um domingo por mês a pessoa folga, ok? Então estudem a questão de jornada de trabalho, questão de horas, tudo bem? Quanto tempo eu posso trabalhar, ainda que eu queira, quantas horas extras eu posso fazer, ok? Essa aula, não exatamente só o que eu estou falando. E aí, claro, dentro de jornada de trabalho, vocês também vão estudar o tempo de descanso, não só o descanso semanal remunerado. Nós temos dois grandes tipos, duas grandes espécies de descanso. Nós temos o intervalo intrajornada, para vocês associarem. Costumo falar o seguinte: o feto está intrauterino, né? O feto está dentro do útero da mãe, a mulher está grávida. Então, intra é aquilo que está dentro. Então, o intervalo intrajornada é o intervalo que está dentro da jornada. É justamente o horário de almoço, que a gente chama de horário de almoço, não necessariamente só almoço, né? Se a pessoa trabalhar menos de 6 horas, 15 minutos, acho que não dá para almoçar, né? Mas é um intervalo inter, ele está dentro da jornada de trabalho. Então vocês precisam saber, até 4 horas tem intervalo? De 4 a 6 horas, quanto tempo de intervalo? Acima de 6 horas, quanto? Pode passar de 2 horas? Então essas questões vocês precisam saber. E o intervalo interjornada, inter é de uma até a outra. Então quando eu saio do meu trabalho, eu tenho que voltar dali quanto tempo? Eu posso voltar dali 10 horas, 9 horas, ou eu tenho que ter um intervalo maior? Então, estudem também essa parte de intervalo intrajornada e interjornada, ok? Descanso semanal remunerado, já comentei com vocês, ele é de 24 horas, porque é o domingo, um dia inteiro, tá certo? O que mais que a gente tem aqui? Já que eu falei de hora extra, será que toda vez que o funcionário fizer hora extra ele tem que receber? Banco de horas, pessoal. Então estudem essa parte de banco de horas.
como que funciona o banco de horas e para que ele serve. Se tem banco de horas na empresa, via de regra, o funcionário que faz hora extra ele não vai receber, ele vai folgar. Então o banco de horas serve justamente para cadastrar, para registrar esse tempo adicional de trabalho do empregado, e depois esse tempo registrado ele utiliza para folgar. Então vamos imaginar que ele tenha lá 2 dias, né? Um dia inteiro, 8 horas acumuladas, ele vai folgar um dia inteiro, vai utilizar o banco de horas. Então, se tem um banco de horas, o funcionário não vai receber por esse tempo de hora extra, ok? Mas existem limites para o banco de horas, aí novamente, não dá tempo da gente rever tudo, mas existem limites. Então vocês precisam estudar essa questão. Será que eu posso acumular 500 mil horas no banco de horas? Qual que é o limite? Tanto com relação a horas, quanto com relação a tempo, né? Vocês precisam saber essa questão. Eu estou preocupado aqui porque eu acho que o cachorro vai latir. Se latir é porque eu estou gravando em casa, tá bom? Sexta-feira à noite estou fazendo isso por vocês, mas se latir depois eu tento editar. Se não der para editar, vai com o latido do cachorro mesmo. Então essa questão de banco de horas é fundamental que vocês entendam e que vocês saibam comparar o banco de horas com hora extra. Turno ininterrupto de revezamento. O que é turno ininterrupto de revezamento? Imaginem vocês, vamos dar um exemplo aqui, citar um exemplo de uma lavanderia que funcione 24 horas por dia. Uma lavanderia que não para. O tempo todo as máquinas dessa lavanderia estão em funcionamento. Nesse caso, eu vou precisar manter funcionários ativos trabalhando também 24 horas por dia. Mas acabamos de falar de jornada de trabalho, então vocês sabem que tem um limite. Eu não posso manter, né? Acabou a escravidão, não dá para manter ninguém trabalhando 24 horas por dia. Então o que eu faço? Para não fadigar aqueles que trabalham de noite, para ele passar a vida inteira trabalhando de noite, eu faço um revezamento. Eu viro e falo, ó, fulano, essa semana você vai trabalhar pela manhã, semana que vem pela tarde, na outra semana de noite. E aí eu vou revezando os meus funcionários de uma maneira que todos trabalham em todos os turnos de tempos em tempos. Por exemplo, a cada semana ou a cada 15 dias eu faço a mudança desses turnos, e aí a pessoa que trabalha de noite, ela não vai trabalhar sempre de noite, vai chegar um tempo que ela vai trabalhar pela manhã, depois ela vai trabalhar pela tarde. Isso de certa forma dá um descanso para a pessoa, mas é incômodo, né? Isso mexe também com o fuso horário interno da pessoa, porque, poxa, todo mês vai ter uma parte do mês que eu vou trabalhar de madrugada, que eu vou trabalhar de noite, é uma situação complicada. Então, por conta disso, a lei diz que a carga horária de quem exerce turno ininterrupto de revezamento, ela é de no máximo 6 horas, mas existem exceções que eu citei para vocês na nossa apostila, no nosso curso, tudo bem? Mas a regra é essa, carga horária de 6 horas, porque é cansativo. Apesar de que eu já estou fazendo esse revezamento para aliviar, para que ninguém fique direto à noite ou de madrugada, mas é cansativo. Então, por ser cansativo, a carga horária, no caso do turno ininterrupto de revezamento, é de 6 horas. É claro que pode ser que eu pergunte alguma outra coisa de turno ininterrupto de revezamento. Então, também, repito, estudem tudo sobre o capítulo de turno ininterrupto de revezamento. Saiba o que é, saiba definir, né? Se eu perguntar para vocês o que é o turno ininterrupto de revezamento, você vai ter que saber dar uma definição. Se eu perguntar quanto tempo, como é que funciona, para que isso é utilizado, então estudem com bastante paciência, com bastante dedicação também este capítulo, ok? Eu vou dar uma passada de olho nas outras provas para saber se eventualmente eu não estou esquecendo de nada, porque as provas são todas diferentes. Claro que como na primeira prova, na AV1, na AV2 também terá, e na AV3 também terá uma questão de interpretação de texto. Muito cuidado. Essas questões de interpretação de texto que eu coloco para vocês, geralmente você não precisa nem saber a matéria, você só precisa saber ler o texto. Então tenha paciência para ler. Pega a tua caneta, vai grifando o texto durante a prova, e na hora de responder, se ficar em dúvida, leia mais uma, mais 2 vezes o texto, para você conseguir ganhar esse pontinho da questão de interpretação, ok, pessoal? Então deixa eu ver aqui. Sim, com relação
a remuneração. É bom que vocês estudem a diferença entre salário, a diferença entre remuneração, e é bom que vocês também estudem os adicionais. Quais são os tipos de adicionais que eu falei para vocês, né? Nós temos adicional de periculosidade, nós temos adicional de insalubridade, nós temos adicional noturno, e temos outros tipos de verbas, sejam elas indenizatórias ou remuneratórias. Aí é interessante vocês saberem diferenciar o que é uma verba remuneratória, o que é uma indenizatória, porque isso vai ter impacto na folha de pagamento, no cálculo de várias outras verbas trabalhistas. O que mais? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Sim. Empregado doméstico. Preciso que vocês estudem com calma a questão de empregado doméstico, apesar de que faz parte lá das nossas primeiras aulas, mas o conteúdo é cumulativo. Não se preocupe, porque apesar de ser cumulativo, eu vou indicando aqui na nossa revisão, né? Mas o empregado doméstico, quais são os direitos dele? Será que o empregado doméstico ele tem todos os direitos que um outro tipo de empregado? Ou será que não? Será que falta algum? Ele tem todos, ele não tem nenhum, ou ele tem apenas alguns direitos de todos os outros trabalhadores que possuem carteira assinada? Então você precisa saber isso. Questão de FGTS, questão de hora extra, idade. Por exemplo, eu posso trabalhar com 16 anos, contanto que não seja um trabalho insalubre, perigoso, noturno. Será que o empregado doméstico pode ser com 16 anos? Não, né? Com 18 anos. Então esses detalhes é importante que vocês estudem também, comparando os direitos do trabalhador doméstico com dos outros trabalhadores, os trabalhadores comuns. Questão de trabalho noturno, pessoal. É de que horas até que horas? Se nós estivermos falando de trabalho noturno na cidade. Se for no campo, muda, não muda? Se for na agricultura ou se for na pecuária. Então estudem também essa parte de horário noturno, que está lá em adicional. Saibam quais são os horários, seja do trabalhador urbano, seja do trabalhador rural. E também o adicional. Será que o adicional do trabalhador noturno urbano é o mesmo do trabalhador noturno rural? Além do horário mudar, muda também o adicional. Outra coisa, o horário, a hora noturna do trabalhador urbano não é de 60 minutos. Uma hora comum tem 60 minutos, mas se nós estivermos falando de hora noturna, ela vai ser menor do que 60 minutos. Quanto tempo vai ser? Precisa saber. Forma de pagamento de salário. Será que eu posso chegar e pagar o meu empregado em dólar? Vamos imaginar que a minha empresa seja uma multinacional e os diretores são todos dos Estados Unidos, estão aqui no Brasil, e a gente resolve fazer tudo de acordo com o que faz lá nos Estados Unidos. Inclusive o pagamento vai ser em dólar. Pode? Não pode, né? Vou ter que pagar em moeda brasileira, que é o real. É claro que eu posso estipular o salário em dólar, mas na hora de fazer o pagamento eu vou ter que fazer a conversão e entregar em real. Outra coisa, quais são as formas de entrega desse dinheiro? Pode ser em cheque, pode ser em depósito, pode ser em bens, que aí seria o pagamento in natura. Se eu pagar em bens, eu posso pagar todo o salário em bens, ou existe um limite de pagamento em bens e a outra parte vai ter que ser em dinheiro? Também é um tópico que vocês precisam estudar para a prova de sexta-feira. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, hora extra, remuneração, já indiquei para vocês estudarem. 13º salário. O que é o 13º salário? 13º salário é uma forma de gratificação, na verdade é chamado de gratificação natalina, por isso que fica para o final do ano, desculpa. Então o 13º salário, ele é um novo salário equivalente a um mês que eu não trabalhei, porque eu trabalho 12 meses por ano, o 13º mês não existe. Então é uma forma de gratificação. Ele é com base em quê? Ele é com base na última remuneração.
Mas vamos imaginar que eu seja um vendedor de loja e tenha remuneração variável. Ou seja, eu ganho uma parte, eu tenho um salário misto, por exemplo, uma parte fixa, outra variável. E eu venda bem o ano inteiro. Só que chega em novembro, por algum motivo eu não venda bem. Qual que será o meu 13º salário? Será que ele vai ter por base o mês de novembro e dezembro, ou o mês de dezembro? Deu o exemplo errado, né? Vendo bem o ano inteiro e dezembro eu não vendo bem. Ele vai ter por base o salário de dezembro, mas se meu salário de dezembro foi menor, como é que eu faço? Nesse caso você vai ter que fazer a média, você calcula o salário do ano todo, divide e chega na média. Então precisa saber essa questão também, o que é o 13º salário, como que ele é calculado e no caso de quem tem salário variável, como é que eu vou fazer para calcular? Porque obviamente nesse caso eu não vou poder pegar o salário de dezembro para utilizar como base. Ok, pessoal? E aproveitando esse gancho, estudem as formas de salário. Já que eu falei de salário remunerável, vocês também vão precisar estudar os tipos de salário. Será que todo salário é fixo? Todo mundo recebe fixo? Acabei de falar que não. Eu posso ter um variável, eu posso ter um que seja misto. Uma parte é fixa, a outra muda. A outra é de acordo com comissão. Ou eu posso não ter parte nenhuma fixa, é só comissão. E aí, nesse caso, é claro que eu tenho direito ao, pelo menos, o salário mínimo. Vamos supor que eu venda muito mal num determinado mês. Eu não vou receber R$500 de comissão, eu tenho que receber pelo menos um salário mínimo. Então, esses tipos também, essas espécies de remuneração, vocês precisam estudar, precisam saber para a prova. Por fim, outra versão, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Sobre o descanso semanal remunerado, gente, eu gostaria de pedir que vocês estudassem também quando o empregado perde o direito a ele. Será que o empregado pode perder? Vamos imaginar que o empregado falte a semana inteira sem justificativa. Ele não dá nenhuma justificativa. Ele vai ter direito ao descanso semanal remunerado? É claro que ele não vai trabalhar. Não é porque ele faltou a semana sem justificativa que eu vou obrigá-lo a trabalhar no domingo. Mas tudo bem, ele não vai trabalhar, mas eu vou ter que pagar esse descanso semanal remunerado para um empregado que não trabalhou vários dias sem justificativa? Então, é claro que não, ele vai perder o direito ao descanso semanal remunerado e isso vocês também precisam saber. Quanto tempo ele pode faltar sem perder? Como é que funciona essa questão? Então é mais um título, mais um tópico para vocês estudarem para AV2, ok? Bom, pessoal, é isso. O vídeo já está aí passando dos 15 minutos, não vou me alongar. E gostaria de dizer que eu continuo aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Escrevam, fiquem à vontade para entrar em contato. Os trabalhos se encerram hoje tem um novo trabalho com prazo até sexta-feira que vem. Claro que você não vai deixar para fazer na sexta-feira, que é o dia da prova. Tente fazer de preferência esse final de semana ou no início da semana e estudem de forma prévia, certo? Não deixem para estudar na quinta, na sexta-feira, porque o conteúdo é fácil, só que tem muito detalhe. Então, se você for estudando gradativamente, você vai conseguir absorver todo esse conteúdo. Agora, se você deixar para estudar na quinta, na sexta-feira, provavelmente a prova vai ficar um pouquinho mais complicada. Lembrando também que essa revisão ela é para a primeira chamada. Para a segunda chamada, quem for fazer tem que estudar tudo que a gente vê até a aula anterior. Então vamos imaginar que a gente tem mais 2 aulas antes da segunda chamada. Essas 2 aulas vão cair na prova de segunda chamada. E aí, como sempre, eu aconselho que vocês façam a primeira chamada, porque ela costuma ser uma prova mais tranquila. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Bons estudos, uma boa prova. Para aqueles que são do Osório, nós nos vemos lá. Para aqueles que são do centro, também façam com bastante cautela. Esse é o meu conselho para todos vocês. As questões de interpretação de texto, de novo, leiam com atenção, não percam essas questões, porque são questões tranquilas que só necessitam de um pouco de cuidado na hora de fazer a prova, tudo bem? Outra questão, leiam os enunciados. Vocês estão com a mania, muitos estão com essa mania de uma questão de múltipla escolha, chegar e marcar, eu peço para marcar a única correta ou incorreta, o pessoal faz V ou F. Vai perder a questão, porque você vai marcar mais de um V e mais de um F. Ou então eu peço para assinalar com um X, a pessoa põe V ou F.
E tem gente que, por incrível que pareça, eu peço para assinalar a correta com X. A pessoa faz quase um desenho no campo que é para assinalar com X, faz um rabisco, uma coisa doida, que na hora a gente fica até com dúvida se a pessoa rasurou ou não rasurou. Então, pessoal, leia com atenção o enunciado. Se for a única correta ou incorreta, faça só um X. Se for de VUF, VUF. Tudo bem? Então, boa prova, bons estudos para vocês e até sexta-feira.